Pronto, muito bem-vindos. Hoje é dia 5 de outubro de 2020, é uma alegria bem grande estar aqui com vocês, falando, comentando, estudando, aprofundando os conhecimentos dentro dessa obra belíssima de Bert. Li liber Libertados, somos liberados, somos concluídos. Para nos liberarmos, também nos libertamos. Então, vamos podendo nos completar um pouco mais. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sofia Mateus, já são 13 anos estudando, aplicando, me desenvolvendo dentro do pensamento sistêmico, e nesse final de semana eu tive a honra e o prazer de estar por 4 dias com Angélica Oveira, professora da Pedagogia Sistêmica, que teve um relacionamento bem próximo à Bert. E ela estava contando um caso que, após cada trabalho, cada seminário, cada workshop com o Bert, ela perguntava, né: "Como você está, Bert?" "Um pouco mais completo." Então é assim que a gente vai se liberando, se libertando, se concluindo pelo caminho do autoconhecimento. Não é só a constelação familiar a solução de tudo, nós somos seres bem complexos e precisamos de várias ferramentas. Então, barra de Access, limpeza de fractais, existem muitas possibilidades diferentes. Para mim tem sido o campo das constelações aqueles saltos maiores. Então, nesse final de semana, por exemplo, a gente teve a oportunidade de construir as camisetas que trouxeram imagens profundas. É um exercício para dar em sala de aula, que não é uma constelação, mas é de uma profundidade impressionante. Trouxeram imagens bem profundas. Na próxima semana eu trago a minha camiseta para mostrar para vocês. Uma imagem bem profunda do que há em cada um de nós e que nos impede para avançar em direção ao novo, em direção aos nossos projetos, à realização. Às vezes você já tem o conhecimento e a formação, mas não consegue implementar o seu projeto, ou você tem o capital, mas não tem o conhecimento e não sabe onde buscar. O que que te falta para dar aquele passo e ir em direção à realização? Então saíram grandes surpresas para mim, a meu respeito, e para as colegas e os colegas também. A gente mergulhou profundamente para dentro da gente mesmo, olhando o que era a educação antes, o que era a pedagogia antes e o que é a educação e a pedagogia agora, nessa pós-pandemia, durante e pós-pandemia, o online, o como praticar com os pais, como dar um suporte, um apoio para a família, para que a criança se sinta segura e possa aprender. Nesse momento de pandemia, a CUDEC, que é a escola de Angélica Oveira no México, cresceu 35%. Angélica Oveira cresceu 35%. Por quê? Porque chegaram novos profissionais, porque eles capacitaram os profissionais, porque chegaram novos alunos. Por que que chegaram novas pessoas? Porque a escola estava preparada para abraçar nesse momento de tensão, de distanciamento social e tudo mais. Então, nós podemos também aplicar isso nas nossas empresas, nas nossas casas, e modificando esse relacionamento, tanto com a escola dos filhos, quanto com a nossa própria escola. Então, eu elaborei, baseado no conhecimento que eu já tenho e acrescentado esse modelo que eu aprendi no final de semana, um curso de 3 módulos, sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo, onde a gente vai ver a introdução e a história da pedagogia sistêmica no Brasil e no mundo, o nosso relacionamento com os desenhos, o que que a gente traz lá da ancestralidade ou da nossa infância, segunda infância, para elaborar internamente a nossa criança e, portanto, nos relacionarmos melhor hoje com o nosso adulto, com os nossos filhos, pares, colegas, marido. O segundo vai falar sobre a família e a escola,
que foi o módulo que a gente teve nesse final de semana, na quinta-feira, durante o dia todo, e sexta-feira, no parte da manhã. Como é esse relacionamento escola-família, para que ambos possam participar? Tudo mudou. Antigamente, a escola era num local onde os pais não entravam, a família era num outro local onde os professores e diretores não entravam, e hoje tudo acontece junto. O professor dando aula, tem o aluno, o pai passa atrás da câmera, o gato passa na frente da câmera, a panela de pressão está acontecendo, o almoço, as outras aulas dos irmãos estão acontecendo, o papai e a mamãe estão trabalhando em casa e no escritório simultaneamente. Então, como lidar com tudo isso para que a empresa escola consiga ser eficiente e os pais não sobrecarreguem ainda mais esses alunos que já estão sob tensão, que muitas vezes não querem se expor. Alguns alunos não abrem as câmeras, ficam só com a fotografia deles. Como lidar com a criança que não quer abrir as câmeras para você poder acessar melhor, saber o que está acontecendo com ela? Tem criança que não quer escrever, tem criança que não quer se mostrar, tem criança que não quer falar. Então, nós vamos em busca dessa forma de você, professor, poder estar mais inteiro na sala de aula, diretor, diminuir essa evasão escolar, porque as escolas estão enfrentando um grande problema financeiro, porque os alunos foram indo embora, estavam ficando com os pais em casa, e então muitos deixaram as escolas. Dá para fazer tudo junto, família, escola, num relacionamento bem importante, onde os laços vão se estreitando ainda mais, e a gente leva para o aluno, para o professor, para o diretor, o essencial daquilo. E, gente, a gente tem muito conteúdo nosso mesmo, em qualquer área de atuação, para resolver a nossa criança. Então, o que eu tenho visto ao passar pelo processo da pedagogia sistêmica, quantas dores tinha a minha criança e que vai sendo sanada, curada ao longo desse processo. Tive uma grande descoberta ontem, ao final do processo das camisetas. E o terceiro módulo vai ser a construção das camisetas de cada um de vocês. Por quê? O que vocês querem realizar nesse pós-pandemia? Então, durante a pandemia, vão poder se preparar com essa força que vão tomar na construção dessa camiseta. A camiseta se chama A Vocação e a Força para Novos Projetos. Então, removidos os obstáculos, você, ao final da camiseta, se sente fortalecido. Como foi para mim? As 2 últimas semanas antes desse módulo de pedagogia sistêmica, eu estava sem força, sem energia, cansada, bem cansada. E mantendo o ritmo das atividades. Mas o cansaço era muito grande. O que foi que apareceu na minha camiseta? Cansaço, exaustão. Cada uma das palavras que vieram vindo na construção daquela camiseta faziam completamente sentido com a minha pessoa. Eram pessoas totalmente estranhas que não me conheciam. E a gente chegou exatamente à minha realidade. E assim foi também com cada um dos participantes. Cada um construiu em conjunto a sua camiseta. E hoje eu produzi tanto que eu escrevi 2 cursos. Esse sobre a pedagogia sistêmica em 3 módulos e o supervisão para consteladores. Quem está querendo e não está achando força, não está sabendo como vai realizar para fazer a atuação da constelação, Carol, ficou linda a camiseta e, assim, o que era peso virou leveza, o que era dificuldade virou força para a atuação. Então, eu posso dizer a respeito da minha qualidade e quantidade energética que eu saí ali de dentro. É sobrenatural. Então, para quem estiver querendo, vão ser 3 finais de semana, o da pedagogia e o do supervisão para consteladores vai ser 6 meses no período noturno, às terças-feiras, das 8 até as 9h30 ou das 8h30 até as 10. Isso ainda está em análise, mas vai ser à noite, assim, dá para fazer todas as tarefas do dia e depois tirar um tempinho para se dedicar a se profissionalizar para essa mudança de chave, para isso que vai ser o próximo passo da sua carreira, ou vai agregar tanto à sua carreira que você segue com força nessa mesma carreira. Então, para cada um, o desejo é diferente,
e tenho certeza que vão encontrar forças renovadas, energia, direcionamento, seu próprio eixo, ao ponto de você não mais precisar esperar que o outro te diga ou te oriente. Você mesmo, com alicerce, poderá decidir a sua direção. Então eu vou mandar mais informações, isso tudo está escrito e amanhã eu mando formulários para quem quiser se inscrever, mais detalhes. Então, agora, alguma dúvida até aqui? Então, vou passar a palavra ao Gilberto. Boa noite. Boa noite. Compartilhar a Por tela. favor, compartilhe a tela. Ok? Estamos vendo. Uhum. Pessoal, hoje a gente está na aula 3 e eu vou falar dos seguintes tópicos: o movimento da alma, o círculo, a alma, aforismos, que fala da alma, vou falar sobre a moralidade, o dever e no final vou falar também do aforismo bem e mal. Um aforismo é uma máxima ou uma sentença que quer explicar em poucas palavras, né, ditar algumas coisas. É como se fosse um ditado que a gente sempre comunica. Então, quando ele expressa aqui um aforismo, ele está querendo fortalecer aquilo que ele já vem explicando. Então, a gente vai dar uma lida e fazer alguns comentários sobre o aforismo que ele está passando, ok? Se alguém tiver alguma questão, pode colocar no chat, que eu sei que a Sofia vai estar olhando. E assim que a Sofia quiser, ela vai me parar, porque eu falo demais, né? E eu vou tentar explicar para vocês o que eu entendi das minhas diversas leituras. Não é simples, é difícil, mas eu vou tentar explicar da minha maneira. Caso eu cometa alguma falha, algum erro, me perdoe, mas a mestre está aqui para nos ajudar, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Eu coloquei essa imagem aqui. A primeira coisa que a mestre perguntou por que desta imagem. Podemos analisar essa imagem, uma pintura que representa a primeira pandemia que houve no século IV. Mas aqui a gente está falando do movimento da alma, né? O movimento da alma, ele vai muito mais além do mal, além do bem, né? Bem e mal, eles estão muito mais além. E é algo que nos conduz e nos sustenta. O movimento da alma nos conduz e nos sustenta, de tão grande que é, e a gente nem percebe, a gente vai sendo levado por esse movimento todo. E se a gente conseguir olhar para o que é o essencial, a gente vai conseguir entender tudo. Mas a gente tem que focar no essencial. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro para vocês. A gente vai descobrir como é que a gente é conduzido e como é que a gente vai sobreviver, né? É justamente a gente se adaptando a esses movimentos da alma que a gente vai se dar bem e vai conseguir avançar no nosso propósito. Bom, eu coloquei essa imagem aqui da pandemia porque nós estamos no meio de uma pandemia. Algum tempo atrás, nós nem imaginávamos que isso poderia acontecer. Há algum tempo atrás, nós fomos simplesmente, olha, vá para casa. Sua vida é dentro da sua casa. Você não pode sair, você não pode ter contato com as outras pessoas. E tudo mudou. E algumas pessoas ainda tiveram mais dificuldades de se adaptar, outras não, né? E de onde veio essa energia? De onde veio isso tudo que colocou o mundo inteiro dentro de casa? E com isso ele criou novos métodos, criou novos tipos de aprendizado, novos tipos de relacionamento. E o que a gente tinha de valor ontem não é o mesmo valor de hoje. O que nós vamos ter de valor daqui a um tempo não vai ser o mesmo de hoje. De onde veio essa energia? O que está certo, o que está errado? Será que o cara que estava
que criou isso tinha algum motivo, queria fazer isso? Será que não foi ninguém que criou? A gente tem um monte de dúvida, mas a gente tem que se adaptando. Então é por isso que eu coloquei aqui essa imagem. Tem um anjo aqui dizendo que ele tem que avançar ali, o soldado tem que avançar. Tem um monte de gente morta, houveram muitas perdas, muitos de nós perdemos amigos. E assim, não teve nem como se despedir, que aqui no Brasil a gente costuma fazer isso, né? Então a gente está sendo levado e carregado. Mas qual que é a essência disso? Então são os movimentos da alma, que fazem com que todos nós aprendemos coisas de maneiras diferentes. E aqui tem o texto do movimento da alma, eu posso até ler para vocês, para que tenha algum sentido. Podemos acabar de observar o que são os movimentos da alma. O que eles vão muito além de nossas teorias e da nossa imaginação acerca do bem e do mal, que nos mostram o quanto estamos inseridos em grandes movimentos que são comandados de longe e aos quais devemos nos ajustar, assim como são. Então resulta deles o desengano. O que aqui ficou patente dos nossos ideais, de nossa grandeza, e o quanto estamos inseridos em algo que nos conduz e sustenta. Exige e sacrifica conforme o caso. Isso nos torna muito despretensiosos. Este olhar para aquilo que sustenta e move o essencial nos proporciona uma outra imagem das forças que nos governam, qualquer que seja o nome que lhe dermos. Deus, ou segredo, ou como queiramos chamá-lo, não é bonzinho do jeito que desejamos. É grande demais para ser simplesmente amável. Ao mesmo tempo, quando observamos esses movimentos, quanta grandeza houve em cada um deles, de ambos os lados. Quanta grandeza que muito ultrapassa aquilo que entendemos por uma vida feliz, ou afetuosa, ou boa. Aqui fica demonstrado que somos conduzidos por forças não apenas boas ou amáveis, e sim poderosas, cujo ímpeto passa por nós e que tem como meta algo distinto de nós. É justamente nos ajustando a elas que conseguimos o apoio do nosso próprio movimento. Então ele diz que só vai começar a se movimentar a hora que a gente aceitar e falar, gente, vamos junto aqui, vamos ver o que dá para fazer, que é o que a gente faz. A gente recebeu essa pandemia, a gente se adaptou e hoje a gente está caminhando. O que vem amanhã a gente não sabe, mas hoje é isso. Mestre, tem alguma colocação? Sim. Para alguns foi mais fácil a chegada da pandemia. E a gente está aqui ilustrando com a pandemia, mas se trata de todos os movimentos que vão se apresentando. Então, um novo emprego, a aposentadoria, a velhice, Uma separação. uma separação. É estar aberto e pronto para aquilo que está se apresentando. E entender como nos movimentamos dentro disso. Não nos achamos superiores à pandemia e ao vírus e achando que estamos imunes, e também não é morrendo de medo, se guardando em casa absolutamente, que tem algumas pessoas há quase 7 meses sem sair de casa mesmo, aterrorizadas. Então não é nem um extremo, nem o outro extremo. É a gente olhar para aquilo que está se apresentando e ter do nosso centro um equilíbrio para corresponder e se postar na vida e se comportar na vida de forma coerente. Por exemplo, uma criança, quando não foi frustrada na infância e não aprendeu a se... vou pedir para todos manterem o microfone fechado para que eu possa falar sem interferência. Obrigada. Então, quando a gente tem perdi o fio da meada com o barulho. Quando a gente sabe e tem um equilíbrio e está atento, se observando e observando os movimentos que se passam,
a gente consegue se colocar num fluxo mais harmônico junto com os movimentos da alma. Uma pessoa que está no extremo, se achando superior à pandemia, está exageradamente corajosa. A pessoa que está se colocando muito pequena em vítima e com muito, muito medo em relação à pandemia está no outro extremo. E o melhor é o caminho do meio, o centro, aonde observamos e nos colocamos. Qual é o meu lugar? Como eu posso transitar em segurança, com responsabilidade, com autoobservação, com autorresponsabilidade, cuidando dos meus, dos próximos e do outro, porque se eu não usar máscara, não sou só eu que não vou adoecer, eu ponho em perigo outras pessoas também. Então, e sair daquele contexto religioso de que Deus é bom ou mal. Bert está falando aqui que essa grande alma é grandiosa demais para estar sendo bonzinho, amável, bom ou ruim. Independe, ele se movimenta também Filho, com, não vai ó, lá no com, periquita? com ordens próprias, a partir de leis próprias. Eu vou pedir novamente para fecharmos os microfones, e para a próxima aula eu vou ver uma condição da gente já deixar todos os microfones fechados, assim não tem ruído e interferência. Então é sobre isso que o Bert está falando aqui, os movimentos da alma, que a gente se coloque junto e possa se deixar guiar por eles. Por exemplo, alguns vão conseguir sobreviver e passar bem pela pandemia, porque vão estar aptos a fazer a adaptação necessária e passar com flexibilidade, harmonia, com a doença ou sem adoecer. E haverão outras pessoas que vão adoecer e estão à espera desse ônibus, desse grande ônibus chamado Covid, que vem e passa, levando alguns para outra dimensão. Então, é simples assim. Não somos nem melhores nem piores daqueles que adoeceram ou não adoeceram, ou se recuperaram ou não se recuperaram. O que faz valer a pena tudo isso e essa imagem, essa bem ilustrado aqui sobre a primeira peste e remete, claro, a essa pandemia atual, é a gente estar em harmonia com o todo, se fazendo o nosso melhor e se centrando com equilíbrio. É com equilíbrio, é com clareza que a gente vai poder fazer esse movimento em conformidade com a alma. E aí a Carol está perguntando, Sofia, como podemos estar em sintonia com a nossa própria alma? Primeiro com papai e com mamãe? Sim e não, porque a gente precisa estar dentro das ordens com o papai e com a mamãe, não necessariamente em sintonia com eles. Por quê? Algumas vezes os filhos em sintonia com os pais estão vivendo pelos pais determinada situação, carregando determinado peso, cumprindo tarefas por eles. Então depende o significado aqui da palavra sintonia. Em sintonia no positivo, a pessoa vai estar dentro do amor que vê. Então, respeita o que houve com o papai e com a mamãe, mas segue o destino dela. Se a pessoa está dentro de sintonia negativa com papai e mamãe, está dentro do amor cego. E dentro do amor cego, aquele que não vê, a criança pode fazer qualquer coisa, a criança pode fazer tudo, inclusive adoecer. E no extremo, morrer pela mamãe, morrer pelo papai, morrer pelos irmãos. Então, depende de que sintonia estamos falando. Na maior parte das vezes, essa sintonia vem numa polaridade negativa, por isso chamamos de emaranhado.
Por isso está dentro do rio do amor cego, onde leva as pessoas a não estarem em sintonia com a sua própria alma. Por exemplo, como é que isso acontece na infância? Na infância, a criança é educada conforme o papai e a mamãe esperam que ela haja. Isso vai tolhendo a criança, tolhendo a criança, tolhendo a criança, na maior parte das vezes. Existem exceções, ok? E até que a criança, e de que forma ela é tolhida? Se sentindo envergonhada, inapropriada. E isso vai fazendo o quê? Distanciando ela da alma dela. A criança era boa em matemática. Entopem a criança de língua portuguesa e de música. Ela nunca vai ser um grande músico se ela não tem aptidão para aquilo. Ela tem aptidão para matemática. Ainda que a música e a matemática tenham alguma relação, precisa do talento para uma determinada coisa e para uma outra. O que eu quero dizer com isso é que, se a criança tem talento para matemática, dá mais matemática para ela e mais matemática para ela. E ela então será em sintonia com a alma dela, brilhante na matemática. Do contrário, na educação, conforme a gente está habituado a conduzir, a gente vai dando de tudo, de tudo, de tudo, e a pessoa, a criança, vai ficando mediana, na média, se tornando medíocre e abafando o que realmente a sua alma deseja. Então, nosso trabalho aqui é abrir essa caixinha e olhar para a nossa criança. O que é que essa criança quer? Foi isso que a gente fez durante o final de semana nessa camiseta, nessa imersão. Gilberto, podemos seguir adiante. Eu fechei o seu microfone. Já abri. Bom, a gente vai falar agora do círculo. Como vocês podem ver, aqui é o círculo da vida do homem. Ele é um feto, depois vira um bebê, depois tem a infância, a fase adulta, aí ele fica velhinho e ele morre. Esse é o círculo de vida que nós costumamos a conhecer. Se a gente levar para a alma de tudo, para uma alma maior que não só a nossa, o que havia antes da gente nascer? O que haverá depois que nós partirmos? O que nós deixamos aqui? Porque alguém trabalhou muito para quando nós chegássemos, tivesse alguma estrutura, por exemplo, já havia energia elétrica, já havia água encanada, né? E agora a gente está saindo. O que você participou para deixar isso aqui melhor? E aí vem aquilo, a tecnologia, a indústria, ela evoluiu muito. Mas o quanto o homem evoluiu, o quanto eu ajudei o homem a evoluir como homem, como ser, né? E ele conta isso de uma maneira de história. Diz que um homem angustiado perguntou a alguém que acompanhava num trecho do mesmo caminho: diga-me, o que importa para nós? O outro respondeu: primeiro importa que estejamos vivos por algum tempo, para que a nossa vida tenha um início, antes do qual muito já havia. E que, quando ela terminar, retorne ao mundo antes dela. Pois como um círculo, quando este se fecha, seu fim e seu início se tornam um só igual. Assim, após que nossa vida se integra, sem costura ao seu antes, como se não houvesse intervalo entre eles. Por isso, é só agora que temos tempo a eles se aquietarem. A seguir, importa que aquilo que empreendemos no tempo, como o tempo foge de nós, como se pertencesse o outro tempo e nós, onde imaginamos agir, fôssemos erguidos apenas como instrumentos usados para algo além de nós, e depois colocados de volta. Liberados, somos concluídos. O homem angustiado perguntou: se nós, o que de nós entendemos, cada qual existe a seu tempo e se encerra, o que importa quando o nosso tempo finda? O outro disse: importa o antes e o após como um semelhante. E então seus caminhos se separaram, assim como o seu tempo.
E ambos pararam e se aquietaram. Aqui ele volta a falar, então, que o que importa a nossa existência aqui. É bem profundo isso, né? Uhum. Vamos trabalhar o que a gente pode deixar de bom para frente. Mestre, a palavra é sua. Bert é incrível, né? Fica até difícil de acrescentar algo quando ele já foi tão brilhante. A gente fica complicando. O que que importa? Importa que a gente tenha vivido um tempo. Ah, mas morreu jovem. Era o destino dele. E se a gente observar bem, o destino está sempre apresentando para nós uma nova forma de aprendizado. Então, você não gostava de gato, por exemplo, e aí você casa com uma pessoa que gosta de gato, você aprende a conviver com o gato e gosta do gato. O ciclo de vida dele é menor do que o seu. E aí você amava o gato, ele foi embora, agora você sofre porque você tem que aprender um novo amor. Não é deixar de gostar do gato e desse gato, mas é um amor desapegado. Então, você não gostava, você passa a gostar um tipo de amor, e agora o amor desapegado, mais outra coisa para ser aprendida. Então, é sobre isso que ele fala, o ciclo do nosso crescimento, da nossa vida e se completando, se concluindo a pouco e pouco, passo a passo, na medida e na velocidade da sua alma. Então a gente entra nessa sintonia real de concordância, que assim seja, como diz o Pai Nosso no final, seja feita a sua vontade. Difícil, né? É disso que se trata, da gente estar numa postura mais elevada, não daquilo que a gente quer. Ah, mas queria que o gatinho vivesse para sempre, queria que o marido não fosse embora. Os círculos, eles se completam, se concluem. Assim também nós estamos caminhando para frente e em direção à morte. Então, aprender também a lidar com esse ciclo, com esse término, com essa migração entre uma dimensão e outra. Não somos nem melhores e nem piores, nem superiores àqueles que ficam e vice-versa. Mas vamos. Isso é estar em sintonia com os movimentos da alma. Obrigada, Gilberto. Bom, a alma. Eu coloquei essa imagem aqui que eu achei ela bem bacana. Porque o rapaz está virado para cá e a alma está virada para lá. Geralmente acontece isso. Será que a gente está fazendo o que a alma da gente quer? Ou será que a gente está se adaptando nesse monte, nessa confusão que é a vida, para a gente ser certinho, para a gente estar fazer o bem, achar que está fazendo a coisa certa? O movimento da alma, o objetivo dela é a evolução do ser. Ela modifica e se aprimora a cada momento. Ela não é constante, ela não nasceu assim e continua assim. Ela vai se adaptando, vai se descobrindo. Fazemos parte da alma. A alma não é nada individual ou pertence a um elemento. Não é. Nós fazemos parte da alma. Para quem tem outras religiões, como o Espiritismo, eles trabalham essa alma diferente, espírito diferente. E a alma também faz parte da família que tem uma alma. Né? A sua família funciona de um jeito, tem uma alma, tem uma energia que flui ali. O seu trabalho tem uma energia que flui ali. A sua comunidade, o seu país, né? E a gente vai falar isso mais um pouquinho para frente. E aí tem o texto aqui do Bert, que é bem simples. A alma move. Tudo aquilo que se move a partir do seu interior, tudo aquilo que surge, cresce, desaparece e é movido por ela. A alma se move. Portanto, dentro do tempo, em direção a metas e em conformidade com a ordem que lhe é individualmente pré-estabelecida.
A alma, se a entendemos também como um princípio motriz do todo, pré-estabelece esta ordem a cada elemento que será movido. Também o todo se move de tal forma que os movimentos individuais se completam e se condicionam mutuamente, de maneira que todos os movimentos, em conjunto, se deslocam em direção a uma meta e a um fim. A alma, portanto, não pode ser nada individual, não pode ser nada que pertença ao elemento que se move. A alma simplesmente se mostra de maneiras diversas. Por exemplo, em uma planta singular, em um animal singular, em um homem singular. Da mesma maneira como se mostra em uma planta singular, em um animal singular, em um ser humano singular, ela se mostra em conjuntos e unidades maiores, os quais mantêm coesos e que movem em conjunto. Por exemplo, na maneira como interconecta muitas plantas singulares e animais singulares e a humanidade como um todo. Mas também ultrapassando e transcendendo a espécie. Evidencia-se uma alma em comum, por exemplo, um biotopo, uma comunidade de várias espécies para o ser humano, na comunidade de uma família em estirpe, na comunidade de um povo, na comunidade de muitos povos e na humanidade em geral. Ele está focando aqui que cada grupo é uma comunidade, tem seus costumes diferentes, tem uma alma diferente. Ela aparece também na comunidade do ser humano, com a sua ambiência, com o seu meio ambiente e com a natureza. O que seria importante para o ser humano se levássemos isso em consideração? Que ele observe os movimentos da alma, tanto em sua família como também em sua comunidade, maior dos seres humanos, e também em seu meio ambiente. Que se submeta a eles, que os deixe agir plenamente e que obedeça a sua ordem. Ele está dizendo, se você está naquela comunidade, você vai ter que participar daquilo e fazer aquilo daquele jeito. Na sua família, você vai ter que ser daquele jeito e se adaptar a isso. Posso? Isso, desculpa. Pode falar. Achei que tinha terminado a alma. Não, essa parte aqui, deixa eu ler. Uhum. Isso, porém, é menos um processo ativo que inativo. Isso quer dizer, antes de deixar a alma atuar através de nós, do que nos antecipar, por assim dizer, a ela. Então, nossa ação resultará de uma concentração interior da resposta a um impulso da alma, seja partindo agora do nosso interior ou nos confrontando exteriormente com uma tarefa inevitável. Como os movimentos da alma percorrem o ciclo de desenvolvimento, isso quer dizer também que os movimentos anteriores e desenvolvimentos anteriores são substituídos por novos, posteriores, e que nosso apego às fases anteriores nos impede a reconhecer as fases posteriores e nos confiar a elas. É muito legal isso aqui, porque aqui a gente fica preso ao passado e não age para o futuro, porque acha que aquilo lá é tudo. Então a gente tem que ter esse desprendimento, senão a gente não evolui. Sobretudo, em nosso caso, é o apego à consciência do inconsciente coletivo, a nossa cegueira relativa aos limites da nossa consciência pessoal, consciente, e as religiões ou ideologias criadas sob a influência dessas duas consciências, que nos tornam cegos e fechados ao movimento da alma em nossa época. Para estarmos abertos aos movimentos da alma e tomarmos permeáveis a eles para que nos permitam ser colocados a seu serviço, necessitamos da coragem de observar como as consciências, as religiões e as ideologias manipulam as pessoas, por mais importantes que muitas daquelas possam ter sido em sua época. Ele fala de toda a manipulação que o ser humano recebe e que se subjuga isso. Como que a pessoa tem que fazer sua alteração, tem que entender essas coisas todas para não sofrer tanto. Devemos observar como se dividem, como sacrificam uns aos outros, como contrariam a equivalência essencial e a igualdade de todos os seres humanos, e, portanto, são a origem de muitas guerras e sacrifícios. Somente essa coragem nos capacita a perceber as limitações das religiões e das ideologias e, em harmonia com os movimentos da alma, servir aquilo que valoriza.
respeita, apoia e une todos os seres humanos, pois os reconhecemos como amados e movidos pela mesma alma. A palavra-chave é purificação, é melhoria da alma e a nossa melhoria. Então, quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos servir e melhor seremos e mais felizes. A palavra é sua, mestre. Obrigada. Gostei aqui dessa imagem, Gilberto, porque esse é o primeiro conceito que a gente tem, né? De que para cada um corpo físico, a gente tem também um duplo, exatamente igual, energético e espiritual. Então, o que Bert está falando para nós? Ao invés de ser um duplo totalmente independente, ele, na verdade, e aí, esse duplo eu vou chamar de alma, que esse é o conceito da casa espírita, né? Nessa foto, então, a gente tem retratado o conceito tradicional da casa espírita ou da igreja católica. Você tem que fazer a reforma íntima para purificar esse outro, a sua alma, que é esse ser menos denso. A reforma íntima é o termo da casa espírita, na igreja católica é a purificação, existem vários termos e falam da alma como se fosse algo nesse formato, individual, meu, e exatamente igual a mim, como demonstrado aqui nessa imagem. O que Bert vem falar para nós é o seguinte: a gente é uma extensão de uma alma e a gente pertence a essa alma. Então vamos imaginar aqui que a mão é a alma e a primeira falange de cada dedinho aqui é uma pessoa do sistema familiar. Então eu não sou um duplo idêntico. Eu sou essa extensão anímica, esse pedacinho aqui da grande alma que está aqui animando esse corpo. O meu irmão é esse outra falangezinha aqui, o corpo físico dele. A minha irmã é essa outra falangezinha, minha mãe, meu pai. Então, minha família de origem é essa grande alma e cada um desses seres aqui estão no corpo físico. Mas a alma é essa estrutura toda maior e mais densa que une a todos. É energética essa grande alma e a gente está conectada com fios invisíveis a ela e nós correspondemos a essa alma. Participamos da alma da família de origem, participamos da alma do país em que vivemos, porque não dá para você estar no país e não seguir as regras, as normas, o sistema tributário, o sistema legal. Vejam, são sistemas. Sistema político, o seu sistema, que é essa alma, esse conjunto de pessoas, se submete a algo maior, às leis, normas do país. Não somos separados, somos junto a tudo isso. Participamos na empresa da alma que anima aquela empresa, participamos da religião, daquela igreja, participamos daquele conjunto de valores e não há como se dissociar deles. Se nos distanciamos desse conjunto de valores, do grupo ao qual pertencemos, o pertencimento fica abalado. E a primeira sensação é de que você é expulso, não pertenço, não sou amado, não sou querido. Então, o trabalho de fazer qualquer coisa pelo pertencimento, porque essa é uma necessidade básica. Antes de comer, antes de beber, antes de ter casa própria para morar, a necessidade essencial do essencial do essencial. Você pode estar nu, sem comida, sem bebida, sem casa, mas você precisa pertencer, em primeira instância, a essa alma do seu grupo familiar. Então, é sobre tudo isso que ele está falando aqui nesse trecho. É um conceito bem revolucionário, é muito diferente de todos os anteriores, então algumas pessoas se chocam. E para facilitar a compreensão,
Eu gosto de chamar essa extensão anímica, essa parte dessa fotografia aqui que está mais clarinha, como alma individual, mas não que ela seja totalmente independente do resto todo. Ela é um pedacinho da Sofia, ela é um pedacinho do Gilberto, ela é um pedacinho da Regina, ela é um pedacinho do Jair, mas ela está total e completamente subordinada a essa alma do grupo familiar, contida e submetida a essa alma familiar. Então, aqui, quando o Bert chama de a alma, ele está falando da alma do grupo familiar. Para a gente traduzir isso e ter uma compreensão melhor, a gente pode dizer que, então, esse pedacinho é a nossa alma individual, que está ligada e submetida à alma do sistema familiar. Isso facilita? Creio que sim. Mas ele não chama de alma individual e a alma familiar, ele chama de a alma. E nós estamos contidos, fazemos parte da alma. Ou seja, não adianta purificar só a mim. Não adianta só eu, ai, nossa, iluminei, puf. É o grupo familiar que vai se desenvolver em conjunto, cada um acendendo cada vez mais, iluminando cada vez mais a si mesma, a si mesmo. Eu não posso ir lá iluminar minha mãe, nem meu pai, nem meu marido. Esse é o trabalho deles de purificação. Mas eu vou fazendo o meu, eles vão vendo, olha, tá mudando, tá funcionando, também quero para mim. E aí eles... E a mesma coisa acontece com ele, quando eles se iluminam, eu me interesso, ah, também quero isso para mim. Então, em conjunto, vamos ampliando os entendimentos, compreensões e o desenvolvimento de todo esse grupo. Gilberto? Obrigado, mestre. Na realidade, essa imagem aqui eu quis dizer que às vezes a gente está de costas para a nossa alma. É verdade. Foi essa a minha intenção. Muito Porque às boa. vezes a gente não quer fazer, a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não quer fazer. Então a gente está de costas para a nossa alma. Não era assim para fortalecer essa ideia, mas tudo bem, foi boa a sua explanação. Seu microfone está fechado. Pronto? Você Pronto. escutou o que eu falei a respeito da imagem anterior? Sim. Aqui nós temos outra imagem, que é agora você abraçando a sua alma, né? Ele vai falar do aforismo da alma. A alma não é sobre você ter alguma coisa. Você não é dono da sua alma. A alma tem você. Então você está aqui para agregar um valor maior a tudo. Então, se você pensa que aquilo é você, não é. Você vai fazer parte daquilo e melhorar isso, né? É como a gente fala, geralmente, você pega, eu fiz isso com a minha alma. Isso significa que você se dedicou de tal forma que foi mais que o seu esforço físico, foi mais que a sua dedicação psíquica. Você fez aquilo com amor. E o amor é a palavra-chave para tudo. E a gente está ligado a essa alma por um grande motivo. Por isso que agora a gente vê o corpo abraçando a alma, né? E o aforismo, que eu falei no começo, que é um tipo de uma explicação e uma afirmativa do que é aquilo, ele vai falar agora sobre a alma. Se ele funcionar bonitinho, ele vai aqui. Quanto mais alguém possui, mais fraca fica a sua alma. O sofrimento é o maior que o milagre. O eu quero, a alma tem. As coisas perdem quando há sofrimento. Quando alguém diz eu tenho uma alma, é como se o rio dissesse, eu tenho a água. A mente é rápida e muitas vezes errática. A alma é lenta e certeira. Nenhum terapeuta faz justiça à riqueza da alma. A alma é larga, a alma é sempre sadia. Esse aforismo é muito interessante, é bem bacana, né?
Porque quando a pessoa fica focada em possuir as coisas, ela tem as coisas, ela não tem as pessoas, ela não tem aquele movimento todo. É muito importante você ter as pessoas com você. Não importa o dinheiro, não importa nada. Você está junto com as pessoas, está junto com os seus, com a sua alma, né? O sofrimento é maior que o milagre, porque assim, às vezes a gente sofre, 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 e vem aquele milagre e resolve tudo, aquela solução resolve tudo. O milagre era simples, a gente só estava sofrendo mais do que precisava, e a gente não percebe. Uhum. A pessoa quer as coisas. É a mesma coisa que fala em cima, né? A alma tem tudo. A alma não precisa de nada, ela não precisa de alimento, ela não precisa de dinheiro, ela não precisa de nada, a alma tem. E aqui ele fala que quando alguém diz eu tenho alma, é como se o rio falasse eu tenho água. Imagina, o rio, sem a água, o rio não é nada. O rio é uma vala, ele não é mais rio. Então não existe isso. Você é a alma. E pronto, né? Quando ele fala que a mente é rápida e muitas vezes errática, assim, às vezes a gente pensa, faz alguma coisa e fala, meu, fiz errado. Se eu tivesse feito o que eu senti primeiro, tinha dado certo. Então, vamos escutar um pouco mais a nossa alma e vamos confiar nela, porque ela tem toda a inteligência, todo o conhecimento, ela junta tudo, né? E quando ele fala aqui que um terapeuta não faz justiça à riqueza da alma, é que ele às vezes escuta só os dados, só as informações e não consegue traduzir o que realmente o paciente está querendo. A alma é larga e a alma é sempre sadia. Isso aqui não preciso nem dizer porque não é a alma que fica doente, né? Mestre, a palavra é sua? Impossível acrescentar algo. Tá tão lindo a explicação dele, a poesia, e podemos seguir. Como a Carol disse aqui no chat também, a gente pertence a esse rio. Essa alma é como a água do rio, não dá para separar, não dá para. Nós estamos dentro disso. Bom, vou falar de moralidade, né? Moralidade são os costumes que possibilitam a convivência humana, né? Para que a gente consiga conviver, a gente precisa seguir algumas regras e isso tem que ser claro para todo mundo. Quem estiver fora dessa regra, basicamente a gente exclui. Por algum motivo a gente exclui, né? E aí tem que se entender. Para que você pertença ao grupo, você vai ficar dentro dessa moral. E essa moral, ela vai se diversificar de acordo com o local que você está, com a comunidade que você participa. E aqui ele fala assim, quando falamos de moralidade, não raro somos acometidos facilmente por uma sensação de estreiteza e de submissão, de obediência e liberdade restrita. Ele está falando que isso é pesado, né? A gente tem que seguir algumas regras. Então, a moralidade com mandamentos cumpridos, muitas vezes plenamente impostos. Vivenciamos essa moralidade como exigência, assim como se fossem rodeados por pessoas exigentes, isoladas como indivíduos únicos dentre eles. Não é de se admirar que essa moralidade pouco tenha de atraente para nós. Pode-se também vivenciar a moralidade de modo completamente diferente. Moral é aquilo que corresponde aos costumes e que possibilita a convivência humana. Dentro de uma comunidade, essa moralidade dá lugar e segurança a todos que tomam iguais. Essa moralidade, como postura, nada mais é do que o amor ao ser humano, conforme uma expressão de Confúcio. Alarga o coração e nos abre para você. Integra-nos à comunidade dos seres humanos, pois considera todos como iguais, com dignidade igual, necessidades iguais, merecedores de igual atenção e de direitos iguais. Por isso, sentimos-nos bem em meio a tais pessoas moralistas. Ou seja, se você participa de uma comunidade que é igual para todo mundo e todo mundo se sente bem, a moral já está inclusa lá sem fazer força. Você não precisa fazer força para ter moral, né? Ao lado delas, podemos afirmar juntamente com Kant: aqui sou humano, aqui posso ser. Ou seja,
se todo mundo tivesse a mesma moral, tivesse a mesma vontade, a gente seria bem mais tranquilo, bem mais feliz. Quem ama a si mesmo e aos outros, dessa maneira respeita a moral e a ordem, enquanto estas servem ao convívio e o facilitam. Nesse sentido, imoral seria aquele que contraria os bons costumes, ou seja, quem se eleva acima das outras pessoas, negando-lhes o reconhecimento de sua dignidade, do seu lugar, de suas necessidades e dos seus direitos. A pessoa imoral se posiciona fora da comunidade com os demais e, em consequência, perde o seu lugar e a sua segurança. Talvez aqui possa citar mais um dito de Confúcio, mostrando que a verdadeira moralidade é modesta e humana. Diz ele, o nobre não exige perfeição de pessoa alguma. Tal moralidade é atenciosa, encoraja e suaviza. É muito interessante essas colocações, porque assim, a moral da sua família, você segue suas regras, mas você tem que seguir porque você ama estar ali. Se você não amava, aquilo vai ficar pesado para você. Então a gente tem que começar a entender bem, entender o que é moral. Existem pessoas com morais diferentes da gente, existem. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, seguir amando e respeitando os outros, para que eles nos respeitem. Mestre? O Jair colocou aqui muito bem, acho a moralidade a maior carência dos tempos atuais. É verdade. E isso que o Gilberto trouxe me fez lembrar de um caso da... Sim, Regina, tem a ver com a boa e a má consciência. A moral vai ser determinada pela o que é a boa e a má consciência, e aí a gente deriva para as diversas consciências, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas especificamente a moralidade, me fez lembrar de uma passagem do Bert no seminário em Marian Hill, na África do Sul, e ele é abordado por um dos seminaristas, por um grupo de jovens seminaristas, todos animados. Bert, a gente está querendo fazer uma coisa diferente aqui, né? No seminário está tudo tão igual. A gente quer trazer umas meninas aí para passar uma noite aqui no seminário. O que o senhor acha? O senhor autoriza? E ele logo pensou, é uma armadilha, eles querem me pegar. E eu vou ter que dar um não para eles. Como é que eu vou fazer isso? Então ele pensou rapidamente, ele falou, claro, eu de maneira nenhuma me oponho. Meninas no seminário, eu não me oponho, desde que o restante da população toda também esteja de acordo com isso. Então, a moral é aquilo que corresponde aos costumes e possibilidades para aquele grupo. E no seminário isso não é permitido. O que eles queriam era testar os limites do diretor, do dirigente, e quem sabe, o não eles já tinham, quem sabe vai que acerta e conseguem a autorização. Mas, de certa forma, todos nós, em alguma instância, a gente faz isso. A gente quer uma exceção, a gente quer uma condição especial, sem ter cumprido as regras, o script todo e feito o dever de casa. Então, queremos que o outro nos dê limite. A autorresponsabilidade é dizer e pensar e refletir: isso está de acordo com o meu grupo, com minha família, meu marido, filhos, casa, comunidade, é apropriado, é oportuno e é moral ou é amoral? Então, podemos discernir se é possível, se é devido, e também podemos discernir por que ainda não fizemos. Será que tem uma crença limitante, te limitando, te separando do seu sucesso? Existem outras pessoas também nesse grupo tendo sucesso.
e por que você segue não tendo sucesso. Há outras pessoas em sintonia com a sua alma, dirigidos para a sua vocação, para o seu propósito de vida. Você ainda não está dirigido e direcionado para o seu propósito de vida? Por quê? Isso é permitido no grupo, ou no seu grupo isso não é permitido. Então, há vários questionamentos aqui, mas vamos seguir. Gilberta? Obrigado, mestre. E ela falou agora o que eu devo fazer, o que eu posso fazer. É o que a gente vai falar agora, né? Deixa eu tirar um monte aqui. Pronto, vocês estão me ouvindo agora. A Sim. imagem do dever, que é você no espelho olhando para você. O problema do dever é que a gente acha que o dever é uma coisa pesada também, que nem a moral. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Será que o dever tem que ser assim? Né? E o que é o dever? O dever é o vínculo que você tem com uma outra pessoa. Então, se você ama alguém e você vai fazer as coisas por este alguém, você não tem que fazer como se fosse uma carga pesada. Você tem que fazer com prazer. Porque você quer que aquela pessoa se sinta bem, porque você quer que aquela pessoa esteja bem com você. Por exemplo, um filho. Se você tem um filho e você tem que cuidar dele, você não vai ficar reclamando, ele chora toda hora, ele tem que trocar, tem que dar mamar. Não, você tem que cuidar dele porque você o ama. E você deu a oportunidade dele vir para cá para ser alguém, para criar alguma coisa. Aplica o amor ao seu dever. Que aí ele vai ficar leve. Ele vai ter um motivo, o seu dever vai ter um motivo de ser. E vai deixar de ser uma coisa pesada. Vamos ver o que ele fala aqui. Quando pensamos em dever, às vezes arrepiamos, pois sentimos-nos presos e limitados. Já que houve experiências com dever e com referências sobre o dever que justificam tais sentimentos. Sobretudo, quando a exigência do cumprimento de um dever veio acompanhada de ameaças e castigos. Eu acho que a mãe da gente já falou, lava a louça! E a gente ficou gravado na memória. Porém, podemos ter um enfoque bem diferente dos deveres. E eles se tomam comuns e simples. Tais deveres resultam de um vínculo e do amor recebido. Também o vínculo é um resultado do amor. Quando um homem e uma mulher se amam, é criado um vínculo e se aprofunda. Sim, né, ué? Quando seu amor se completa em um filho, assim o homem está vinculado à mulher e a mulher ao homem, e como pais, estão vinculados ao filho e o filho a ele. Eu acho que não dá, Pedro. Gilberto, eu fechei o microfone de todos, por consequência o seu também. Você abre novamente, por favor? Aqui, ó. Assim o homem está vinculado à mulher e a mulher ao homem, e como pais, estão vinculados ao seu filho e o filho a ele. Porém, é um vínculo resultante do amor. Desse vínculo e desse amor resultam tanto deveres quanto direitos. O dever aqui acompanha o amor e é amor manifesto. E o direito resulta desse amor manifesto e o dever cumprido. Por isso, assim como na relação entre o homem e mulher e entre pais e filhos, o vínculo e o amor são recíprocos. Assim também o dever entre eles é recíproco. E é recíproco também é o direito ao cumprimento dos deveres, que resultam do vínculo e do amor recíproco. Portanto, onde o amor é ativo, os deveres recíprocos são cumpridos de bom grado, e os direitos recíprocos são reconhecidos e concedidos de bom grado. Quando o homem ama uma mulher e a mulher ama o homem, eles também amam o filho. Os deveres para com o parceiro e para com o filho se tornam, então, fáceis. Há exigências e expectativas mútuas aqui permanecem dentro do âmbito do amor. Não ultrapassam. É por isso que os deveres que dele resultam também não se tornam um fardo.
fazem parte da consumação do amor. O significado do amor, dever e direito experimentamos fundamentalmente dentro da nossa família. A família fornece o modelo para o amor. O dever e o direito apropriados. O amor, dever e direito. Aqui são sempre recíprocos. O dever e o direito não ultrapassam a medida colocada pelo amor e pelo vínculo. Prestem atenção, não ultrapassam. Quantas vezes a gente deixa ultrapassar? Quando a gente deixa ultrapassar, a gente está pecando contra a gente e contra o próximo. Porque se a gente deixar o nosso marido, a nossa esposa ultrapassar, não fica 50 por 50, e isso dá conflito, isso fica pesado, e aí o dever fica pesado. Podemos aplicar este modelo também à família ampliada, por exemplo, às amizades, aos relacionamentos profissionais, ao nosso povo e em última análise, à humanidade como um todo. Desvios desse princípio empobrecem as comunidades humanas, onde, por exemplo, predomina a exploração, o cumprimento do dever se torna um fardo que é evitado ou reduzido, dependendo do poder que resta aos explorados. Outro sim, quando o cumprimento do dever for negado, com o fim de prejudicar, quando uma posição de poder for aproveitada sem considerar as consequências sobre as pessoas inocentes. O amor e o cumprimento do dever recíproco serão prejudicados após o término do conflito. Dever sem amor, pouco pode. Somente o amor o torna enriquecedor e belo. A colocação dele é bastante interessante porque, assim, às vezes a gente está bem cansado até de trabalhar e a gente fica matando tempo. Talvez a gente não esteja colocando amor suficiente naquilo que a gente está fazendo. Aí a gente não está se amando. Então a gente tem que dar uma olhada para tudo isso, porque assim, se o nosso dever está pesado, a gente tem que repensar nisso tudo. O dever tem que ser uma coisa gostosa para a gente poder crescer. Mestre? Perfeito. Sempre que a gente fala assim, tem que, marido, você tem que, mulher, você tem que, tá pesado. Se a gente se autorresponsabiliza pelo nosso sucesso, pela nossa felicidade, te faz feliz não ter louça na pia? Vai lá e lava. Te faz feliz cozinhar ou não cozinhar, fazer acordos claros com direitos e deveres, para que ninguém também fique sobrecarregado, escrava da cozinha, entre outras tarefas. Mas isso é em tudo. Esse deveres, direitos, obrigações, eles fazem parte dentro desse vínculo. Quem não está vinculado não está se desenvolvendo para dentro do amor. Outro vínculo que traz um amor inimaginável é a paternidade, a maternidade. Não dá para ser mãe sem estar dentro desse vínculo, que é cheio de deveres e obrigações e também de direitos. Não dá para conhecer esse amor se não estiver dentro do vínculo da paternidade. Não dá para conhecer um amor de irmão, de irmã, sem esse vínculo, que também traz direitos e deveres. Então, é dentro do vínculo, é com direitos e deveres, é no adulto que a gente consegue encontrar a nossa liberdade. Por exemplo, a mãe de um recém-nascido, o recém-nascido demanda muita atenção, muito tempo, e ela encontrar um tempo para ela dentro desse vínculo com tantas atribuições e também dentro desse amor, que ela encontra o prazer, a liberdade de ser mulher, de cuidar do seu corpo, da sua aparência, da sua alimentação, do seu esporte. Então, ao contrário de algumas mulheres que dedicam-se completa e totalmente aos filhos e aí esquecem-se de si próprias, é esse equilíbrio dentro dos deveres e obrigações e com a autorresponsabilidade, com observação, porque isso vai ter um preço, as crianças vão embora, vai ter a síndrome do ninho vazio logo à frente. Se você
não cuidou nada de você como mãe, como pai, lá na frente fica mais difícil. Então não é de largar a sua felicidade na mão dos outros. Ah, eu sou feliz porque agora eu sou mãe. Só que essa criança vai crescendo, vai tomando cada vez mais independência, ou não. Tá lá o garoto com 14 anos de idade e a mamãe ainda limpa ele para sair do banheiro. Eu conheço alguns casos com essa condição. Então, não se dá a independência, desfraudou parcialmente. Mas dessa forma ele ainda se mantém vinculado e a mãe se mantém sentindo-se importante. Então, é na perda da nossa importância que os deveres vão ficando mais leves. É dando independência, vai para o papai, pode ficar com a mamãe do papai, a vovó, que no caso é a sogra. Não, eu sou importante, só eu é que mereço atenção e amor, esse filho é meu. Isso tudo é que vai fazendo cada vez os deveres ficando mais pesados. Na tribo dos Zulus, onde o Bert teve uma experiência incrível, ele viu que as crianças lá eram filhas de todos os homens e filhos de todas as mulheres, e todas as mães, mesmo as que não puderam parir, se sentiam mães e gozavam desse conhecer o que era maternidade, gozavam da possibilidade de orientar as meninas e os meninos. E então o respeito era totalmente respeitado. Não havia necessidade de roubar crianças para satisfazer a necessidade de maternidade e de paternidade. As crianças são todas de todo mundo. Não havia incesto, porque não há necessidade. Eu tenho aqui a minha mulher, a criança pode ser criança e cada um ocupa o seu lugar. Quando ocupamos o nosso lugar, deixamos que os outros ocupem o lugar deles, todo esse dever perde esse peso. Quando nós perdemos a nossa importância. É de todo mundo, essa criança nova que chegou, veio através de mim, mas é a nossa criança. A vovó pode exercer o posto de avó, a outra avó também, os avós homens também, o papai também, os irmãos. E aí os deveres ficam mais leves para todos. Gilberto? Tá mute, pronto. O bem e o mal. Olha que bonitinho as duas menininhas, né? Um anjinho. Todos nós temos o bem e o mal e sabemos o que é o bem e o mal dentro da nossa cabeça. Mas será que isso é o bem e o mal? Será que é verdade isso? Puxa, mas eu tinha vontade de fazer aquilo. Por que não faz? O que te limita? Né? Será que é aquela moral? Será que é aquele pertencimento? Né? E por que a gente acha que o malvado, aquele cara que cafajeste, se dá melhor do que a gente? Né? Por que a gente fica com esses valores, essas coisas? Então ele fala do bem e do mal. O pecado não deixa o puro descansar. Muitas vezes, os melhores são um pouco piores. Quem se sente melhor, espia. Esse aqui é ótimo. Penitência é egoísmo. Esse aqui eu achei o máximo. Depois a gente vai conversar disso. Frequentemente, o desamparo é o disfarce para o mal. Para alguns que reclamam, é preferível nenhuma solução a uma boa solução. Superar, às vezes, significa vingar-se mutuamente. Quem é contra algo, está próximo dele. É muito claro isso aqui, mas vamos comentar, né? Quem é muito puro, acha que aquelas coisas têm que ser certinhas, ele, se cometer alguma coisa errada, ele vai ficar se torturando. Então, ele não descansa. Ele não relaxa porque ele acha que ele saiu fora da curva. Então, ele fica se torturando e aquilo vai consumindo a pessoa. Não tem muito sentido isso.
Se você faz uma coisa, alguma coisa dentro de você falou, vai lá e faz aquilo. Aceita a si mesmo. Fala, meu, eu tenho que fazer isso porque é isso que eu sinto que devo fazer. Muitas vezes os melhores não são um pouco piores. A gente olha, acha que a pessoa é magnífica, é aquilo tudo, mas às vezes ela não é tudo aquilo lá, é a gente que produz aquilo. E é importante que nem a gente é tão bom assim, a gente tem que olhar, olha, eu erro, às vezes eu faço mal, então assim, às vezes os melhores são um pouco piores do que a gente pensa. Quem se sente melhor espia. Espiar significa olhar o que está acontecendo em volta e aprender com aquilo. Então, ele está falando aqui, mas é como se fosse aquele mestre Yoda, né? Quem se sente melhor espia. Quem espia vai se sentir melhor, porque vai poder aproveitar aquilo que espiou e talvez não cometer o mesmo erro. Penitência e egoísmo. Eu não sei nem se eu quero comentar isso aqui, mas, meu, para que fazer penitência? O que isso agrega de valor? Eu vi muitos filmes que o cara se chicoteava, ele cometia alguma coisa errada, ele se chicoteava, ele se penitenciava dessa maneira de macerar o corpo. Isso não tem sentido, né? Isso não vai agregar valor. Frequentemente, o desamparo é um disfarce para o mal. Aqui eu entendo que às vezes a pessoa se torna desamparada para tomar atenção para ela. Isso não me agrada, eu acho difícil. Por que será? Eu não entendo por que isso acontece. Não é cabível para mim entender isso ainda. Eu sei que tem muita gente que faz isso, então talvez ela não tenha força para seguir em frente, ou talvez ela precise receber atenção. Aí eu falo, meu, será que eu faço isso de vez em quando? Será que eu fico pedindo atenção para mim? Eu estou olhando isso, então deve ter algum sentido. E aí eu me fortaleço falando, não, gente, vai em frente, vai fazendo, que uma hora você... Né? Se eu consigo ver isso e isso me desagrada, é porque eu devo ver isso em mim. Para alguns que reclamam, é preferível nenhuma solução a uma boa solução. Tem gente que gosta de ficar chorando. E se você vai lá e dá a solução para ela, ela vai falar, não, isso aí não é bem assim. Isso aí não é bem assado. Então, Para mim não funciona. para mim não dá certo. Amigo, deixa a pessoa lá, não fica... A gente leu no livro anterior, assim, o cara não quer ser ajudado. Para que você está gastando energia? Deixa o cabra lá, né? Então, foi isso que eu entendi dessa frase. Da próxima frase. Superar, às vezes, significa vingar-se mutuamente. Se eu estou achando que eu sou incapaz, que eu não posso, que não sei o quê, eu vou lá e tento e consigo. Esse último ano, eu consegui tirar mais de 12 músicas no violão. E eu não conseguia tocar uma sequer sem olhar a tablatura. Então, assim, eu fui. Azar de quem estava perto de mim que teve que escutar, mas assim, hoje eu consigo tirar as músicas que eu gosto e eu fico muito feliz. Eu me superei, eu me vinguei mutuamente. Falei, eu fui e consegui. Quem é contra algo está próximo dele. É lógico, se você é contra algo, você está ali batendo de frente com aquilo. Se você é contra aquilo, segue em frente, deixa aquele negócio para lá e segue em frente. O bem e o mal somos nós que definimos. Né? Não importa o que o outro fale para você. O que você acha que é o bem e o que é mal para você. E é isso que vai validar você. Gente, aqui é o último slide. Eu agradeço muito a oportunidade de apresentar. Espero que tenha sido claro para vocês, como foi para mim. E eu agradeço a mestre por me acompanhar e estar sempre me apoiando. Muito obrigado. Sua palavra. Obrigada, Gilberto, pela linda explanação. E sim, se você faz um pouquinho, faz. Todo mundo faz um pouquinho disso tudo. Porque a gente não está totalmente iluminado, não está totalmente distante dessas limitações, ainda não tem total clareza de que está numa penitência, de que está se castigando, de que não está totalmente responsável sobre si. Então, esses são alertas. Cada uma dessas frases é um alerta
para a gente se observar e será que eu ainda estou fazendo isso? Será que eu ainda faço um pouquinho de vitimismo? Será que eu ainda fico na dependência de que o outro me faça feliz e assim sucessivamente? Então, é uma oportunidade de melhoria constante. Cada uma dessas palavras, dessas frases aí podia ser frase de cabeceira para a gente acordar de manhã cedo, fazer a revisão diária, antes de dormir, fazer outra revisão diária. E aí a gente vai se descobrindo e se surpreendendo. Nossa, agora me peguei de novo nessa, mas na próxima eu vou fazer melhor. E assim a gente vai caminhando, sim. Quando a gente vê algo no outro que a gente não gosta, a gente ainda tem dentro da gente. Como é que aquele que exclui se mantém próximo daquilo? Se ele está fazendo oposição, ele está mais próximo de todos, ele está fazendo oposição. Não, você, por exemplo, uma oposição partidária, determinado político é ruim, determinado partido político é ruim. O cara não dorme para supervisionar o que o outro está fazendo. Então ele está mais próximo daquilo que ele não gosta, ao passo que ele consegue se distanciar quanto mais ele respeita. Olha, daquele jeito, para eles é desse jeito. E aí ele vai podendo tomar distância no respeito, compreendendo que aquele outro faz ainda errado do jeito que ele pensa, porque está achando que está fazendo certo. Porque se ele soubesse que estava fazendo errado, ele já estava começando a fazer certo. Então, é assim, tomando mais distância, que a gente vai podendo se melhorar. Não é querendo melhorar e mudar o outro, é se modificando. E a Carla colocou uma pergunta aqui. Ontem assisti a aula Cura e uma vez você falou sobre a boa e a má consciência. A má consciência será uma consciência que vai contra a consciência do sistema familiar, o tal buscador que se fala? Exatamente, Carla. Nós nascemos inseridos na boa consciência familiar, um conjunto de regras e valores que determinam o que a gente vai fazer certo e vai garantir. Se a gente faz o certo, que a gente pertence. Quando a gente quer ultrapassar essa linha limítrofe e ir além, a gente está indo para a má consciência. E aí a gente tem que lidar com a culpa. Será que eu ainda vou estar pertencendo a essa família se eu faço diferente deles? Por exemplo, se a mamãe não autoriza o casamento e você quer se casar porque ela teve um casamento ruim e ela então não aprova o casamento, depois que enviuvou ela não se casou novamente e agora você quer se casar. Isso que era a boa consciência, enquanto o casamento estava bom, era uma regra válida, casar faz bem, case-se. Agora a boa consciência mudou, não é mais bom casar-se. Aqui dentro desse conjunto está escrito não pode. E você deseja como fazer esse salto desse conjunto indo para além do que é permitido. Então, quando a gente vai para além, está o progresso. Quando você vai para a má consciência, quando você toma contato com a culpa e você dá passos conscientes. Normalmente, quando você está aqui na boa consciência, você está na repetição de padrão, fazendo tudo e repetindo tudo inconscientemente, ok? A Regina colocou sobre o amor, dever e o direito estão intrinsecamente relacionados com equilíbrio entre dar e receber. Não. Temos vários tipos de amores, então, o amor cego, por exemplo, o amor que vê, por exemplo. E o equilíbrio nas relações, ele vai se dar quando há respeito. Então, você está atenta para observar que você recebeu bastante, recebeu mais, e aí você retribui e vai reequilibrando. Mas são linhas tênues, então a gente tem que estar sempre bem atento para saber o que é o equilíbrio. Porque às vezes o marido sustenta a casa, mas a mulher trouxe os filhos à vida, além de gestar, cuida deles. Então, às vezes a mulher sustenta a casa, hoje a gente tem uma formação de família diferente, onde a mulher ganhou mais dinheiro e o marido contribui também, mas de um outro formato. Então,
Não se trata, o equilíbrio entre dar e receber não se trata de 50%, porque isso só instiga a competição e a justiça. Para ser justo, tem que ser 50% da louça, 50% cada um do dinheiro, 50% cada um cuidando dos filhos, e isso não une o casal, aumenta a disputa e a competição. Então, Regina, se eu não fui clara ou se eu não atingi a sua dúvida, escreve aqui embaixo, tá? Que eu falo mais. A Anália está falando, é fazer e assumir os seus atos. Sim, o adulto assume a sua responsabilidade, os seus atos, os seus deveres, cumpre o seu vínculo ali, e o caminho é indo, caminhando para mais leveza dentro desse vínculo, caminhando para menos deveres pesados. A vítima já vai se achar coitadinha. Ah, mas tem louça para lavar hoje, tem que pagar o condomínio, nanana, ficar reclamando que tem um marido ruim, mas não larga dele, né? Então não era tão ruim assim, gente. Não acreditem em tudo que vocês ouvem. Os atos falam mais do que as palavras que as pessoas dizem. Então, aqui, muita gente agradecendo, eu também estou bem feliz, a aula foi incrível. Passou um pouquinho do nosso horário, mas tudo bem, porque valeu a pena. Gratidão a todos vocês, o pessoal agradecendo ao Gilberto, agradecendo a mim. A Eunice falou, Sofia, é sensacional o seu esclarecimento e essa oportunidade de estudo em grupo. Gratidão. Ah, eu fico bem feliz também, muito, muito grata, muita gente agradecendo. Também agradeço a presença de todos vocês. Na próxima segunda-feira tem mais. Quem tiver dicas de livros, outras sugestões de estudo, vai mandando lá no grupo. Quem ainda não participa do grupo do WhatsApp, porque algumas pessoas assistem a nosso... Deixa eu passar o telefone do Instituto para que vocês possam... Não sei decorar ainda, gente. Quem quiser, quem está assistindo as nossas aulas pelo YouTube, quiser participar ao vivo com a gente, precisa do link do ao vivo. Então, precisa mandar uma mensagem para o 11 9 5953 0981. É o telefone do atendimento do Instituto. E fala com a Cida, ela passa o link e passa a participar ao vivo também. E eu vou pedir a todos vocês que mesmo já tenham assistido às aulas ao vivo, que vocês deem um like lá no YouTube, porque daí cresce o canal organicamente. Deixa um comentário e likes nos vídeos que vocês já assistiram desse e dos outros livros anteriores, assim isso vai atingindo mais pessoas, tá bom? Muito grata, Andréia e todos vocês aqui presentes. Ela está fazendo uma pergunta. Obrigada por tantos conhecimentos e, por favor, assim que puder, gostaria de saber mais sobre a pedagogia sistêmica. Amanhã, Andréia, já está disponível para você e para todos os demais. Vai ser bem legal. Eu estou, assim, muito feliz com o que aprendi esse final de semana e a gente vai dar saltos quânticos. Essa necessidade, esse desejo de sair da boa consciência, com as camisetas, fica mais fácil dar esse salto. Tem muita gente preparadíssima e com um monte de conteúdo, já fez 10, 20 anos de curso e não consegue ganhar dinheiro com esse conteúdo que já tem dentro de si, porque está preso ainda na boa consciência, com medos, com dificuldades de dar esse salto. Nossa, a hora que desembaraça, aquilo que te impede de ir além, ainda mais agora na pandemia, que todos vamos ter que ir além. Nada vai ser, o novo normal não vai voltar a ser como estávamos habituados. Já são mais de 7 meses do mundo mudando. Então, é uma questão de sobrevivência para aprender a se adaptar melhor e para quem tem projetos, magneticamente ser puxado em direção a esses projetos. Então, estão todos convidadíssimos e amanhã o material está no WhatsApp de vocês para as inscrições, ok? Muito grata. Sintam-se todos muito beijados e abraçados. E na próxima segunda estamos de volta.